Não pule fases. Muitas vezes nem sabemos que estamos pulando fases no processo de Deus porque justificamos isto para nós mesmos. Achamos que temos uma boa razão para colocar as etapas em uma ordem que faça sentido para nós. Eu penso de forma linear. Se olhar meus esboços de pregação, verá que estão colocados de forma progressiva. Tópico 1, ponto 1, ponto 2, ponto 2a, ponto 2a1, ponto 2a1a. Minhas ilustrações ficam em azul e versículos bíblicos em vermelho. Preciso de uma razão muito boa para pular algum desses passos no meu planejamento. Minha esposa não é nada linear. Nossas diferenças nesta área aparecem em todas as coisas. Por exemplo, temos modos completamente opostos de fazer macarronada com queijo. Quando faço este prato, eu sigo as instruções da caixa. Está escrito 6 xícaras de água, então eu uso um medidor de xícaras. Quando CJ me vê fazendo isto, ela pergunta: o que está fazendo? Estou colocando a quantidade certa de água para ferver. Para quê? Ela pergunta sem acreditar. Apenas enche a panela. Ela não entende que eu ponho 6 xícaras de água porque está escrito para se colocar 6 xícaras. Da mesma forma, eu uso um medidor de xícara para medir o leite e corto a manteiga na medida exata impressa no pacote para usar a quantidade certa. Quando CJ faz macarronada com queijo, ela não usa o medidor. Ela enche a panela de água. Quando eu vejo isto, eu digo: você nem consegue saber quantas xícaras tem aí. Não dá para saber se são 5 ou 7. Então ela joga um pouco de leite dentro. Não, eu protesto. É primeiro a manteiga, depois o leite. Você nem mediu. Na minha cabeça, existe um jeito de Deus de se fazer macarronada com queijo e está escrito na caixa. Este é o meu cérebro linear em ação, mas descobri algo com o passar dos anos. O jeito de Deus é bem mais parecido com o de CJ quando se trata de criar raízes em nós. Raízes não crescem retas de forma linear, e isto me deixa louco. Quando estou no ponto A, acho que sei exatamente como será o plano dali em diante. Sei que deve ser A, B, C, D, E, F e assim por diante. Quando vira A, D, V, B, A, sinto-me no direito de protestar e tentar reorganizar a sequência. Quando Deus falou sobre o meu futuro, quando ainda era adolescente, até em torno dos 20 anos, imediatamente comecei a pintar um quadro em minha cabeça de como esse futuro seria, complementado com linhas do tempo correspondentes. A certa altura, anos atrás, eu estava frustrado por alguns dos planos que funcionavam em minha cabeça não estarem funcionando na vida real. Sentei-me com meu pastor e contei como o plano não estava fazendo o que deveria fazer, e ele me disse: não é assim que funciona. O que vai acontecer é que você vai chegar ao fim de sua vida ou ao lugar onde Deus o levou e dizer: ah, foi assim que Deus me trouxe até aqui. Tive que aprender a entregar meus planos e deixar Deus determinar a ordem do meu processo. Nós sempre teremos oportunidades para pular ou rearranjar as fases que vemos adiante. Davi teve. Por 2 vezes, Davi esteve exatamente onde Saul, seu inimigo, estava dormindo. A Bíblia diz que Deus fez cair um sono pesado sobre os homens que protegiam Saul. Ver 1 Samuel 26:12. Davi sabia que Deus o tinha ordenado a tomar o trono de Saul, e estes momentos de vulnerabilidade de Saul pareciam intervenções óbvias de Deus para que Davi tomasse posse de seu destino, ao menos para os homens de Davi. Davi, mate Saul agora, eles diziam. Este é o momento prometido. Você pode se tornar rei de Israel agora. Tudo o que tem a fazer é matar Saul agora que está dormindo. Ver verso 8. Mas Davi se recusou a pular fases. Ele disse: não tocarei em um ungido do Senhor. Se o Senhor quiser matar Saul, ele irá matá-lo. Eu não farei isto. Ver verso 9. Davi estava decidido a deixar que Deus cumprisse sua promessa de acordo com os seus planos e a seu tempo. E quando apareceu uma oportunidade, ele não passou por cima do processo que Deus tinha posto à sua frente. O sistema de raízes de Davi ainda não estava completamente formado. Se ele tivesse matado Saul prematuramente, suas fundações não seriam fortes o suficiente para que ele tornasse o rei que Deus o chamou para ser. Aprenda a amar a caverna. A última chave para se obter sucesso no processo é abraçar o esconderijo. O profeta Isaías descreve o trabalho de Deus no secreto como o processo de nos transformar em armas e ferramentas poderosas através da afiação e do aperfeiçoamento. Ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Isaías 49:2. Estar escondido não quer dizer estar isolado da sociedade ou privar-nos do convívio até que estejamos perfeitamente polidos, mas quer dizer que não estamos buscando uma plataforma visível para qualquer que seja o nosso chamado. Significa que não estamos forçando a porta que Deus não abriu. Estamos esperando que Deus nos coloque diante de pessoas no tempo certo.
Para mim, uma área na qual tive que ficar escondido tinha a ver com o meu chamado para pregar. Quando a liderança da minha igreja escolheu alguém para pregar que não era eu, e eu achava que era melhor pregador do que aquela pessoa, tive que aprender a regozijar e dizer: Deus, obrigado por esconder minha vida. Você precisa aprender a amar a caverna. Se você ama mais o holofote do que o secreto, você está enrascado, porque significa que se importa mais em agradar pessoas do que a Deus. Aprenda a amar quando não ganhar o crédito. Aprenda a amar quando for deixado de lado. Na caverna, você se torna enraizado em fidelidade e, acima de tudo, em obediência a Deus. Também arranca pela raiz as ervas daninhas de agradar e temer a homens. Então respire fundo e ore. Senhor, obrigado pelo processo no qual o Senhor me colocou. O Senhor está me fazendo crescer, ensinando-me e conquistando-me. Obrigado por me esconder na caverna e não me deixar sair cedo demais. Obrigado por proteger a mim e a todos à minha volta, esperando que eu tenha os fundamentos certos para carregar as promessas que o Senhor tem para mim. Obrigado por desenvolver minhas raízes e criar em mim a força necessária para sustentar aquilo que o Senhor irá liberar sobre mim. Ajude-me a perseverar no processo. Capítulo 3. O fator confiança. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Salmos 18, versículo 2. Todas as chaves para ser bem-sucedido no processo necessitam de um mesmo fator crucial: confiança. Seja para ser fiel em construir um muro à sua frente, interagir com a lição da vez, recusar-se a apressar e queimar etapas ou desacelerar e pacientemente permitir que Deus o leve onde Ele o quer, do seu modo e a seu tempo, você nunca obterá sucesso se não confiar nele. Cada uma dessas ações é, na verdade, um ato de confiança. Reciprocamente, tudo que fazemos para evitar cooperar com Deus é um ato de desconfiança. Sempre que cobiçamos os processos de outra pessoa, resistimos às lições de Deus, pulamos fases ou tentamos nos autopromover, estamos, na realidade, dizendo: eu não confio muito em ti, Deus. Precisamos entender que confiança é o que Deus mais busca enquanto desenvolve o nosso sistema de raízes. É exatamente o que Ele está construindo com o processo e o que nos levará adiante nele. Confiança possui dois elementos básicos: intimidade e dependência. É sobre isso que Jesus falava quando nos mandou permanecer nele, assim como ele permanece no Pai. Ele quer que desenvolvamos a habilidade de andar em profunda e contínua intimidade com ele e que dependamos dele enquanto nos treina e capacita-nos a sermos parceiros confiáveis do seu trabalho aqui na Terra. O único modo de ele construir esse sistema de raízes de conexão permanente é levando-nos pelo processo que pergunta repetidas vezes: você confia em mim? Toda vez que dizemos, eu confio em ti, nossas raízes crescem. É assim que prevalecemos enquanto ele nos prepara para gerar frutos duradouros. Não deveria nos surpreender o fato de que aquilo que Deus mais quer de nós é também aquilo que o inimigo mais ataca? Toda a batalha espiritual que você luta, na verdade, qualquer batalha espiritual, tem no centro a confiança em Deus. O inimigo usa a mesma estratégia que usou no início, quando apareceu no jardim: fazer os filhos de Deus duvidarem da confiabilidade de Deus, fazer os filhos de Deus confiarem em algo que não seja Deus. O inimigo se dedica a nos convencer de que Deus está retendo algo bom de nós ou que está falhando em prevenir que coisas ruins nos aconteçam. Ele descobre nossos maiores medos e anseios e usa essas áreas vulneráveis para semear desconfiança em nossos corações. Toda vez que passamos por uma dor, decepção, perda ou medo, ele nos diz que Deus nos abandonou e a única coisa a fazer é proteger-nos. Sempre que vemos e desejamos algo bom, ele diz que devemos agarrá-lo em vez de deixar que Deus nos entregue a seu tempo e modo. O diabo está constantemente tentando nos fazer não confiar em Deus, a fazer justiça com as próprias mãos, a nos colocar no trono de nossas vidas e, finalmente, nos autodestruir. Quando olhamos a história da queda e toda a destruição que vem de nossa recusa em confiar em Deus, é difícil entender como Deus ainda nos confia decisões tão perigosas. Mas a verdade permanece. Ele nos deu a opção de confiar nele e isso prova que para ele vale a pena. Ele não é intimidado pela campanha suja do diabo contra ele ou pela nossa luta em confiar quando a vida não parece ir bem. Ele conhece nossos medos e anseios melhor que qualquer outro e está absolutamente confiante que nossa área de vulnerabilidade é justamente onde ele se provará confiável a nós. Por isso, ele nos leva a esses lugares de vulnerabilidade onde o nosso coração fica exposto e ele se revela como nosso protetor e como aquele que realiza nossos maiores desejos. Ele está empenhado em nos mostrar, através do seu processo em nossas vidas, que podemos confiar a ele os maiores anseios dos nossos corações, pois estes também são seus maiores anseios para nós.